Isso. Então, gente, boa tarde mais uma vez, quase boa noite. Hoje eu vou fazer um resumo. Nós finalizamos, né, há 2 semanas o capítulo 5 do livro Em Busca da Verdade da Joana. O título do capítulo é Conviver e Ser. A Paula fez o resumo da que a gente chama de introdução, que não tem título, e do cair em si. Então, hoje eu vou falar da coragem de prosseguir em qualquer circunstância e o ser-se integralmente. É, são 2 capítulos longos. Eu tentei diminuir o máximo que eu consegui. Talvez possa até ter tirado alguma coisa importante, não sei, mas eu fiz conforme está no livro, trazendo do jeito que a Joana traz lá para a gente, no roteiro dela, com os conceitos, a maioria dela, para a gente voltar, lembrar do que foi dito e ir aí relembrando mesmo as coisas que ela nos trouxe. Então vamos lá, né? A coragem para prosseguir em qualquer circunstância. Vamos lembrar aqui que coragem não é ausência de medo, né? A Vânia trouxe isso muito claro para a gente. Coragem é a gente prosseguir, é a gente ter um objetivo maior do que o medo para alcançar. Então a gente alcança assim mesmo. Vai com medo mesmo, né? Aquela verdade. Então vamos lá. A Joana começa o texto falando que as dificuldades e os problemas não podem parar o curso da vida. São experiências, né? Ela começa fazendo uma metáfora com o rio, que depois ela transforma para a nossa vida. E ela vai falar muito nesse capítulo, nesse item, sobre dificuldades, problemas, situações que nos tiram do nosso lugar, né, da nossa zona de conforto, quão isso é importante, porque a vida é movimento, né? A vida é para frente. Então ela vai falar que essas experiências, né, vão nos trazendo maturidade e são importantes para a nossa evolução, para a nossa caminhada. Ela vai falar também que os erros são inevitáveis até encontrarmos a nossa elevação interior. E ela usou aqui esse termo, né, essa frase, tombo no rumo do abismo. Eu achei interessante, né? Ela ilustrou aqui, porque nós vamos errar, é inevitável, vai acontecer, mas a gente tem que prosseguir mesmo errando. E nós temos uma necessidade que ela traz para a gente de vencer o nosso hábito, a nossa acomodação, né? Nós ficamos parados, foi o que a Vânia até trouxe para a gente agora no Paulo, né? Nas cartas, assim, a gente se habitua a essa vida mais ou menos nossa, mas é criado esse hábito. E ela fala que não, a gente tem que ir para frente, buscar uma aspiração impulsionadora que vai nos fazer movimentar e sair disso, esses desafios que nos fortalecem, que nos tiram do lugar. Ela vai falar que o prosseguimento nas lutas desafiadoras dizem muito sobre a estrutura moral da criatura, não apenas os êxitos. Então, essa busca em sair do lugar já diz muito, já é um movimento que a gente precisa, né? E não ficar parado esperando só momentos exitosos. Ela continua falando que a busca do Cristo interior, então de olhar para dentro, o nosso processo de autoconhecimento, tem relevância nesse processo, né? Que é esse esforço pela conquista da superconsciência, que é a consciência sagrada. A gente precisa fazer esse movimento, ele também vai nos ajudar a alcançar esses objetivos. E aí a gente alcança a individuação que a gente tanto fala aqui, né? Que é a integração do ego e do inconsciente, é o self comandando a mente, não mais o ego, como a gente está habituado a deixar levar só pelo ego, né? E não olhar para dentro e se conhecer profundamente. Ela vai prosseguindo
falando sobre saúde, que a saúde não é ausência de doença, né? É um processo muito mais amplo do que só estar com o corpo físico em ordem. Tem a questão mental, às vezes até socioeconômica, como ela põe no livro, é algo muito amplo. Então, a gente tem que prestar atenção se todas as áreas estão em equilíbrio. É isso que é a saúde. E ela coloca lá que nós temos problemas de saúde por dois motivos. Ou consequências de realizações passadas, então, em outras vidas ou nessa, né, que vão levar algum problema de saúde, ou como estímulo de crescimento, para a gente sair também do lugar, se buscar, se conhecer e crescer, né, e ir adiante. Aí ela vai falando que as dificuldades são importantes, como eu disse, o texto fala muito sobre essa questão da importância das dificuldades, dos problemas que nos fazem sair do lugar, né? Então, as dificuldades são importantes para o crescimento humano, contribuem para vitalizar os sentimentos e fortalecer a coragem, proporcionando valores dignificantes. E ela vai falar sobre o amor, né? Ela tem uma parte lá grande que ela fala sobre o amor. O amor vitaliza a luta evolutiva, né? Tem uma profundidade de ação. O amor, ele é expansivo, né? Ele não se, con- ele não é estático, ele não se contrai ali, né? Eu fico lembrando quando a mãe tem um filho, o primeiro acha que é tudo, é só daquele filho. Quando vem o segundo, você até pensa, nossa, eu não sei se eu vou conseguir amar da mesma forma, e na hora que nasce é um amor maior, o amor vai multiplicando, né? Então é esse amor, claro que, né, como a Vânia trouxe aqui, a gente ainda não entende o amor nessa profundidade, mas é como se fosse isso, é essa expansão, é algo maior do que a gente está acostumado. Só que a gente entende o amor como posse, né? A gente entende que o amor limita, a gente quer só para a gente ainda é muito egoísta nesse ponto. Então, a nossa visão é deturpada e a gente acaba não conseguindo atingir essa profundidade, né? Não conseguindo alcançar a plenitude do amor. Então, é algo que a gente vai ver, vai sentir mesmo quando a gente estiver nesse contato real com o nosso Cristo interior, né, com o nosso self. E aí lá no texto, ela vai trazer esse conceito que eu achei bem interessante, são os ídolos de pés de barro. O que que acontece? Nós projetamos Deus no outro e quando a gente projeta um ser que é transcendente, né, num ser humano, a gente acaba não tendo a nossa expectativa correspondida e aí os ídolos quebram, né? O pé de barro é nesse sentido, porque eles não se sustentam. E nós nos frustramos. E isso é um problema. O problema dessa projeção que nós damos, né, de Deus no outro. E isso tudo é indicativo de falta de autoconhecimento, porque se a gente nos conhecesse verdadeiramente, a gente ia entender que o outro também está no processo, também está em evolução e não iríamos colocar toda essa pressão em cima dele. Deus não necessita de qualquer culto externo, de manifestações formais. Deus está em tudo, gente, especialmente dentro da gente. Então, basta esse pensamento, essa sintonia que a gente vai ser atendido, né? A gente vai conectar com ele. A individuação não acontece apenas nos momentos exitosos, mas também nos períodos difíceis que nos chacoalham para a vida, né? A individuação é um processo. E aí nós recebemos os benefícios da individuação já durante o processo. Não é de uma hora para outra, né, gente? A gente vai galgando a individuação aos poucos. Então, mesmo nos momentos difíceis, a gente tem a oportunidade de olhar para dentro. E aí a gente vai movimentando nesse sentido para alcançá-la. Anteriormente, sem a psicologia analítica, bastava a confissão para a liberação da culpa, que permanecia no inconsciente, né? Aquilo a Vânia trouxe, que a gente sabe, né? A gente fazia algo errado,
se culpava, sentia culpado, porque a gente sabia que estava errado, mas aí a gente confessava, pagava uma penitência lá e pronto. Só que isso fica no nosso inconsciente, não é a forma correta de resolver a questão, né? Nós precisamos aprofundar nesse processo. Então, com os estudos de Jung, esses mitos religiosos podem ser substituídos por arquétipos e os conflitos necessitam de catarse, diluição, enfrentamento e reparação. É algo muito mais profundo para a gente resolver mesmo. Não basta um arrependimento superficial. A gente tem que olhar para o erro, tem que olhar para dentro e buscar essa reparação. Os arquivos do inconsciente é que conduzem o indivíduo. Por isso que o ego deve manter o diálogo com o self para ter consciência dos seus conteúdos, para se conhecer verdadeiramente e nesse diálogo conseguir se equilibrar, né? Que é o objetivo da individuação, ser um ser equilibrado. E aí ela está nesse texto trazendo a parábola, né, da ovelha e da dracma perdida. E aí ela vai expandir um pouco mais esse conceito, né? Essas parábolas. Quando o pastor, que é a nossa consciência, resgata a ovelha perdida, que seria a nossa alegria de viver, a saúde, paz de espírito, né? As coisas boas que a gente tem, ele fica ainda mais vigilante para não perdê-la novamente ante o abismo da caminhada. Então, ela está aprofundando aqui por que ela está trazendo essas parábolas, especialmente aqui no caso, a da ovelha perdida. Né? Então, perdeu a ovelha, o pastor fica vigilante para ela não sumir de novo, né? Para não perder. Como é tão bom reencontrar, ele fica vigilante para não perder de novo. E aí ela vai trazer essa questão também aprofundando um pouquinho mais. O pastor tem uma postura maternal, né? Que tem ali a prevalência da energia feminina, que é a ânima, ante a ovelha que se perde. Sendo essa rebelde e se perdendo novamente, é necessário o uso de mais vigor para controlá-la. Então, esse vigor vem da energia masculina, que é o ânimos, né? Então, aqui a gente tem a postura do Cristo, né? A gente tem que ele tinha essa energia feminina, essa postura maternal e acolhedora, mas ele era firme, usava o de vigor quando necessário para nos ensinar. A insistência pelo caminho errado faz com que a consciência, que é o pastor vigilante aqui na parábola, imponha sofrimentos que irão conduzir a ovelha para o caminho certo. É uma forma de colocar no trilho de novo, né? A gente está saindo, está desviando, e aí o sofrimento vem, a gente se conecta, busca, e aí a gente vai voltando para o caminho certo, vai aprendendo. Por nos acharmos injustiçados, reclamamos da cruz que carregamos. E o peso dessa reclamação está relacionado com a educação que tivemos na infância, aquilo que absorvemos dos nossos pais, de forma incorreta, né? A visão incorreta que a gente tem de Deus. A leitura que temos de nossos pais e de nós mesmos interfere na nossa visão sobre Deus. É aquilo que a gente aprende que não é correto, a gente distancia Deus, a gente muitas vezes até humaniza, né? Na maioria das vezes, e aí a gente não vai dar certo essa visão. A gente tira Deus da terra, né? A gente coloca como se fosse duas coisas diferentes, e não é. Como ela falou antes, Deus está em tudo, está dentro da gente, está no todo, nas criaturas, enfim. A vida do encarnado tem dificuldades e alegrias, não faz sentido se achar injustiçado. A gente sabe que a responsabilidade é nossa, então a gente não pode achar que Deus está errado com a gente, né? Quando assumimos o erro, estamos crescendo com ele. A importância de não delegar a outrem a responsabilidade do nosso erro, porque é nosso. A sombra faz parte da nossa constituição. Como lidamos com ela é que faz a diferença. E aí, finalizando esse primeiro texto, a Joana traz:
que o acontecimento do Éden é o nascimento da consciência, a percepção da nossa dualidade, né? Quando Adão e Eva são expulsos do jardim, é que vai nascendo essa nossa percepção, esse eixo ego-self vai se formando. E aí, a sombra vai surgir nesse momento, porque ao perceber Eva e a si mesmo nu, Adão decide se cobrir, esconder aquilo que ele achou que não estava legal, que estava vergonhoso ali naquele momento. Então é o que a gente faz. Aquilo que não está legal, a gente põe no inconsciente e esconde, né, a nossa sombra. Só que a gente sabe que não pode fazer isso. A gente tem que buscar nos conhecer e conversar com essa sombra para fazer essa integração, né, para ser um ser uno. A sombra deve ser acolhida por ser parte de mim, assim será trabalhada. Dessa forma, chego ao ser integral. Esse foi o primeiro texto dela. Agora, a gente vai para o segundo, que é o ser-se integralmente. Nesse texto, a Joana vai falar dessa dicotomia entre o ter e o ser. O ter está ligado ao ego e o ser ao self. Então, a dicotomia psicológica entre o ter e o ser é grave ao comportamento individual e social da humanidade. É como se não batesse, né? Não desse muito certo os dois. Ou você é um ou você é outro, porque são comportamentos diferentes, né? E aí ela vai evoluindo aqui no pensamento. Ela vai trazer que nós temos uma visão neurótica do mundo e de Deus, que seria uma visão partida, né? Como se fossem duas coisas completamente diferentes, né? Completamente fora uma da outra. E a gente já viu no texto anterior que não. É uma coisa única, né? Deus está em tudo e dentro e fora da gente. A crença de que Deus está a postos para nos servir. Essa é uma das questões que ela traz que da nossa infância, né, daquilo que a gente aprende que não é certo sobre a visão de Deus, né? A gente acha que Deus está a postos para nos servir, então quando a gente pede alguma coisa e não alcança, a gente põe tudo, né? A gente se rebela contra ele. Mas não é assim que funciona. Está relacionado, né, ao problema. A gente tem um problema da educação das crianças. Nós estamos criando seres fragmentados que não se conhecem, né? Nós fomos criados assim porque os nossos pais, nossos avós não tiveram essa condução, né, dessa forma de se perceber, de reparar como age e aí se conhecendo. Não, a gente só quer esconder o que é ruim e mostrar aquilo que é socialmente aceito. E dessa forma a gente vai criando uma sociedade fragmentada, né, como um todo. Nós temos um problema desse conceito, né, de Deus desde a infância, então que interfere na nossa vida adulta, é algo que vai é, nos atormentar, vamos dizer assim, até que a gente tome consciência disso e resolva mudar de dentro, né, para fora. Aí ela traz também que a culpa deveria ser examinada sem castrações, com o objetivo de nos fazer cair em si, né? Observar, olha, eu errei, mas né, deixa eu entender o porquê que eu errei, é esse diálogo que a gente deve ter. E que a gente não é estimulado a ter esse diálogo, a gente é estimulado a repreender a criança, por exemplo, quando ela erra e ela fica com aquilo no inconsciente e não passa para um próximo plano, né? Ela fica presa naquilo ali. O ter e o poder acabam escravizando o indivíduo, né? Porque essa busca material, que é o que a gente estimula nas crianças também, a gente estimula as crianças a terem e não a serem, escraviza, porque aí você fica a vida toda buscando só um crescimento material, buscando posses, e não busca se conhecer, não busca relacionar com o seu espírito. A ilusão em torno da perenidade da vida material faz com que se tenha um apego ainda maior às posses, né? A perenidade, então, é que a vida material é para sempre, né? Então a gente acaba levando a esse apego às posses. A gente quer só ter e não trabalha o ser no na nossa trajetória.
As religiões tradicionais dão mais importância ao culto externo, então também ajudam para que a gente não busque o interior, né? A gente só faz o ritual externo ali, acha que conectou com Deus e pronto, sai daqui, comete vários erros na volta para casa, já ficamos nervosos no trânsito, já brigamos com o parente. Então, essa externalidade do culto não nos permite olhar para dentro, que é um problema também da nossa sociedade. E aí a Joana vai trazer que na Bíblia como um todo, né, Antigo e Novo Testamento, todos os livros, a gente vai encontrar contribuições valiosas para a interpretação dos nossos conflitos e orientações necessárias ao bem-estar. Então, ela está chamando a atenção aqui para a importância da gente ler a Bíblia, da gente buscar ali nesse livro que é sagrado para a gente, as orientações para a nossa melhora, né, para o nosso crescimento como um todo, como um ser. E aí ela vai voltar na questão da criança, né? Que ela trabalha tanto nesse capítulo. A criança expressa uma segurança no adulto que ultrapassa o limite da razão. Então, ela coloca um poder ali nas ações do adulto que ela internaliza aquilo sem perceber. E aí, como o adulto está agindo de uma forma não tão certa com ela, o que ela vai assimilar não vai ser legal também. Tudo quanto, pois, se instala no período infantil permanece durante toda a existência, quando não é trabalhado, né? Quando a criança é estigmatizada, ela passa a não acreditar nos seus valores, né? Então, ela passa a achar que ela é aquilo que foi dito para ela. Como ela não tem esse hábito de olhar para dentro, de se questionar, mas será que eu sou assim mesmo? Eu sou, sei lá, preguiçosa mesmo, que foi o exemplo que foi trazido aqui pela Vânia, será que realmente eu tenho esse perfil? Como foi falado para ela uma vez e ela acredita em tudo que o adulto traz, ela não busca se perguntar, se modificar e aí fica para o resto da vida com esse estigma, né? E aí a Joana vai trazer que a conquista da consciência iluminada rompe com a cadeia de sofrimento. A importância dos adultos entenderem esse processo para não mais transferirem para as crianças. Então é possível. A gente recebeu uma educação diferente, uma educação castradora, uma educação que valoriza mais o ter do que o ser, mas hoje nós temos a chance de passar para os nossos filhos e netos uma educação diferente, né? De transformar esse ciclo que acontece, e aí a gente vai criar uma sociedade diferente do que a gente vê hoje, né? A gente tem a chance de fazer esse processo. A busca é do ser e não do ter. Eu acho que a gente não ensina, né, como eu falei anteriormente, as crianças a buscarem serem melhores, a buscarem se conectar com o espírito. A gente nem a gente nem entende o conceito de Deus e passa para eles esse conceito antropomórfico, né? A gente coloca Deus como uma pessoa. E isso vai causando problemas, né, no processo. E, para finalizar, ela vai terminar o texto dizendo que as parábolas da ovelha e da dracma perdida dizem respeito ao ter e fazem um convite ao equilíbrio da posse, né? Não é nem ter de mais, nem ter de menos, é o equilíbrio, porque nós estamos aqui na carne, nós precisamos da matéria para a evolução, como forma de crescimento mesmo, mas temos que ter um equilíbrio nesse processo. E ela termina falando: Jesus sempre mostrou a importância do ser e não do ter. E aí ela ilustra, a gente sabe, com a parábola do filho pródigo, né? Ele sai para usufruir do material, né? Da herança que o pai deixa para ele. Mas aí ele cai em si e volta para se transformar no ser, no espírito, né? Naquilo que realmente tem importância nesse processo. É isso. Foi ótimo, Tati. Muito obrigada. Aí... Muito obrigada, Tati. Uma belezura. Obrigada. Foi ótimo Uma mesmo. belezura, Excelente. uma belezura. Muito Muito obrigada. Eu só queria, Muito bom. em nome da Paula também, a gente não está querendo fazer o resumo do próximo capítulo,
porque nós já fizemos do anterior e desse. A gente quer dar a chance para outras pessoas, que é um processo riquíssimo na hora que a gente para com tudo e vai estudar para apresentar aqui para vocês. Então, nós estamos colocando o nosso cargo aqui à disposição para vocês pegarem, porque a gente não vai querer pegar mais. Eu acho Parabéns, Tati. Foi ótimo. Muito bom. é que eu acho que a ideia foi essa, né, Tati? A ideia rotativa, porque é diferente quando você para o texto para falar para o outro, né? É um aprendizado mais profundo e nesse compartilhamento acaba aprofundando, aí que aparecem as dúvidas, né? Isso tudo. É uma oportunidade. E aí, gente, nós vamos começar então o capítulo 6, tá? Que chama Crise Existencial. Não preciso nem dizer, basta olhar para a sociedade, para nós, nós sabemos o que é que nós estamos vivendo, né? Ai, ai, então vamos. Ainda continua gravando, tá tudo bem. Eu esqueci, não está começando, não. Então vamos lá. Capítulo 6, o ser humano em crise existencial. Isso aí, gente, a Joana faz isso. Ela sempre põe um texto que é a introdução do capítulo e ele não tem título, tá? Por isso que a gente não coloca. As incomparáveis conquistas nas diversas áreas do conhecimento e do pensamento contemporâneo trouxeram bênçãos incontáveis para a vida em todas as suas expressões na Terra. Os avanços da sociologia, por exemplo, ampliaram os horizontes da fraternidade, dos direitos humanos e ainda não respeitados, conforme foram propostos, demonstrando a excelência da comunhão espiritual entre as criaturas. Então, gente, a era contemporânea, ela começa com a Revolução Francesa, tá? Então, a Joana vai falar desse pensamento, que começa lá, já trazendo, ela entende muitas bênçãos, muito questionamento, a questão da fraternidade, da igualdade, da liberdade, que é o tema da Revolução Francesa, e o desenvolvimento dessa sociologia, né? Mas aí ela faz uma crítica. Qual que é a crítica? A gente é bom para fazer lei, mas não respeita as leis, né? Então, ainda não respeitados os direitos humanos existe, a noção de fraternidade está tudo no papel direitinho. O problema nosso é que a gente ainda não respeita, né? Conforme for o proposta. Proposta humana. Nós não nem estamos falando do nível do Cristo, hein, que ele propôs. É isso que ela está trazendo, né? Então já começa os problemas por aí. Lamentavelmente, porém, as duas grandes guerras perversas que assinalaram o século XX, cujos efeitos dolorosos a sociedade atual ainda experimenta, facultaram demonstrações de primitivismo e de atraso moral das criaturas humanas, que parecem haver regredido, em determinados segmentos, ao período primevo da evolução, tal a crueldade que as caracterizou. É a guerra, gente. Não existe guerra limpa. Você põe a pessoa no limite, né, entre a vida e a morte, nós regredimos, nós vamos no mais primitivo nosso. Toda guerra é assim, é guerra, né? Por isso que mostra o que há de pior, né? Primitivismo, atraso moral, né? Voltamos quase o que ela fala aqui, a crueldade, ao que há mais de primitivo, por causa da situação própria da guerra. Não existe isso de guerra limpa. A gente se transforma, né? Não falo nem animal, eu falo numa besta, né? Nós somos possuídos pelos nossos instintos, né? E o que impressiona muito, né?
nessa confusão toda que a gente está vivendo agora, você escuta muita gente defendendo a guerra para que não haja uma guerra, né? Eles fazem guerra para que não saia uma guerra. Eu fico muito impressionado com isso. A gente inventa guerra por todos os motivos, né? Isso, só de existir a guerra quer dizer que já falhou tudo antes, né, gente? O diálogo já falhou tudo, né? E eu acho interessante que a Segunda Guerra acabou, tem 80 anos, ok? A Joana fala que até hoje nós estamos nos efeitos dolorosos. E eu fiquei pensando do que a Joana está falando, né? O primeiro que eu pensei, gente, é que os nossos avós viveram a Segunda Guerra. E nossos pais foram criados sobre esse clima. Mesmo que o Brasil não participou da guerra, existiu o clima de insegurança, de medo, né? Por causa do evento, do impacto que ele foi. E isso impactou, é claro, a criação dos nossos pais. E a gente não percebe isso, como isso vai acabar impactando na nossa criação. Né? Porque às vezes são experiências traumáticas que os nossos avós viveram, né? E fora às vezes escassez, dificuldades, né? Fora o medo e a insegurança que tinha na época, que foi vivida na época, né? E eu entendo que nos países que participaram é óbvio que isso foi muito pior. Quem morava na Europa, né? Ou no Japão, né? Onde foi mesmo que a guerra se desenrolou, esse impacto é muito pior, só tem 80 anos, né, gente? Não é duas gerações, né? Não é duas. E fora isso, eu lembrei também da questão da Guerra Fria, que veio a desconfiança, a divisão do país, do mundo em duas potências, né? E que caiu, mas surgiu agora o eixo da ditadura, né? Unido de um lado e a gente do outro, né? A descolonização da África, explodindo guerras em vários processos dentro do solo africano, e o problema da imigração, consequente disso, que a gente não sente o impacto, mas com certeza a Europa está sentindo. Né? Então, são resquícios que eu consegui pensar da Segunda Guerra. Deve ter outros, mas não tive capacidade mais fundo. Um dos momentos excruciantes foi aquele que assinalou a explosão atômica sobre a cidade de Hiroshima, no Japão, no dia 6 de agosto de 1945, tornando-se a fronteira do passado em relação ao presente e futuro, com o surgimento do período denominado como pós-industrial ou pós-modernidade. Então, gente, eu parei aí para a gente poder entender. O que chama de modernidade é quando começou o século XX, 1900. É modernidade. Quando aconteceu em 1945, acabou a Segunda Guerra, é pós-modernidade. Embora ela tenha se tornado espalhado os seus conceitos a partir de 1960. Mas a Joana está falando dessa pós-modernidade ou pós-industrial, que é esse período que nasceu com o fim da guerra, tá? Então, vamos voltar lá ao que Joana estava falando. Você quer que lê tudo de novo? Um dos momentos excruciantes foi aquele que assinalou a explosão atômica sobre a cidade de Hiroshima, no Japão, dia 6 de agosto de 1945, tornando-se a fronteira do passado em relação ao presente e futuro, com o surgimento do período denominado pós-industrial ou pós-modernidade, conforme conceitos exarados, muito especialmente por Émile Durkheim, o filósofo francês da educação. Então, esse filósofo aqui, gente, que ela fala muito importante, para vocês verem a carinha, ele morreu em 1917. Então, o pensamento dele caracteriza a modernidade. Tá? Mas ele é um dos fundadores da sociologia como ciência. Esse homem é importante, tá? Mas o que é mais importante que a pós-modernidade, que começa quando? 45, com o fim da Segunda Guerra, ok? Ele escreveu antes, que ele morreu lá na Primeira Guerra. Mas o pensamento dele
ele acaba servindo como reflexão da pós-modernidade ou como crítica. Então, o pensamento da pós-modernidade conversa com esse pensamento da modernidade, seja para fazer reflexões, seja como alvo de crítica. E esse homem, ele falou, o Durkheim, falou uma coisa muito importante que é chamada anomia, que é a perda ou enfraquecimento das normas sociais e dos valores e das expectativas. Gente, isso vai ser a base de toda a crise que nós vivemos na pós-modernidade. Por causa do relaxamento das normas sociais, dos valores e das expectativas, tá? Então, leva ao sentimento de desorientação, ansiedade, depressão, a sensação de vazio, de falta de sentido, e que, no nossa crise atual, vai ser usada para explicar a fragmentação social, que é essa bipolaridade, né, que nós vivemos, né, que nós vivemos bem aqui no Brasil, né, entre direita e esquerda, e essa discussão está mundial, né, essa polaridade que antes a gente não via tão polarizada assim, a liquidez das relações, então as relações são chamadas de fluidas, né? Elas se desfazem facilmente, são muito passageiras, né? E a crise de sentido. Não acha sentido para a vida. Né? E a Jona vai usar essa questão dele aqui no texto dela, por isso que eu trouxe, tá? Esse conceito. Essa fase, que se torna cada vez mais perturbadora nas mentes e nos comportamentos, responde pela perda emocional de valores de alto porte, que vem reduzindo o ser humano à condição robótica. De um lado, a evolução da ciência e da tecnologia, e do outro, o isolamento em relação ao grupo social, as mudanças drásticas a respeito da vida e do seu significado, diante dos mentirosos padrões elegidos como ideais para o bem-estar e a felicidade. Então, gente, ela vai falar aqui para nós dessa fase, né? Que fase que ela está falando aqui, ó? Que fase que ela está falando? Pós-modernidade. Pós-modernidade. Então, olha o que ela falou. Ela se tornou perturbadora pela perda emocional de valores de alto porte. Está vendo? Por perda de valores é o principal causa dessa crise que nós estamos vivendo, né? O homem quase que uma máquina, né? E sem valor, sem valores morais que o sustente, né? E aí ela vai pôr, de um lado, a evolução da ciência e da tecnologia, e do outro, o isolamento, né, do grupo social. Aí, o que ela fala? Olha como é que essas duas coisas, né? Eu estou mais tecnológico, estou mais isolado, vai fazer com que mude a respeito da vida, seu significado, e surja esses padrões de bem-estar e felicidade que são falsos. Né? Hoje a gente vê isso, né? Qual o padrão mais importante, né? É eu ser famoso e rico. O que eu sou capaz de fazer para conseguir isso? A internet mostra. Ok? Porque o padrão de bem-estar e felicidade está aqui, está nisso. Alguém quer comentar, gente? A extraordinária contribuição virtual facilitou a comunicação, a tomada de conhecimento de ocorrências online, no mesmo momento em que vem acontecendo em toda a Terra, ao tempo que a soma de disparates e estímulos da violência, ao ódio, ao racismo, ao crime, ao suicídio, às mudanças de conduta, aturge e domina internautas desavisados ou menos resistentes moralmente. Então, primeiro, gente, ela fala da parte boa, ok? Ela não está falando que a parte, essa contribuição online foi completamente ruim, não. Ela fala, né, que facilitou a comunicação, a tomada de conhecimento. Gente,
Eu sou do tempo que, para a gente fazer uma pesquisa, a gente tinha que ter Barça. Ou então ir ralar na biblioteca, saía da sua casa, ia até a biblioteca, passava a tarde inteira procurando em livro para aprender 2 letras, duas páginas, sei lá, tirar xerox. Era difícil o conhecimento, era difícil. Olha, quando eu fiz psicanálise, que eu quis estudar Jung, a internet estava começando. Eu ainda fazia programação no DOS. Ninguém nem sabe o que é isso, né? Não existia o Windows para fazer. Hoje o DOS está por trás do Windows. Você tinha Eu que sei, programar. eu programei em DOS. Pois é, não é? É um negócio de outro mundo, não é, Rejane? Ninguém nem sabe o que é isso. Aí você tinha que digitar os caminhos para ele fazer. Você acha que eu achei alguma coisa na internet? Nada. Vai você hoje procurar para você ver a diferença. Totalmente. Hoje você bate no Google, ele Isso aí. procura para você. Então, gente, mas aí agora vem a parte da crítica, né? Os disparates, o estímulo da violência, ódio, racismo, crime, suicídio, mudança de conduta, os mais desavisados e menos resistentes moralmente. Quem de nós não é menos resistente moralmente? Quem de nós? E aí, gente, eu vi uma entrevista de um jornalista falando sobre, porque a Polícia Civil, eu sei que de São Paulo e de Minas tem um departamento que cuida só de crimes cibernéticos, né? E ele falando dos absurdos disso aqui, ó, de violência e tal, tá? Então, ele falando de adultos, né, que começam a estabelecer, às vezes, relacionamentos virtuais com criança a partir de 8 anos de idade. Ela já tem acesso a isso e vai tendo uma parceria e criando uma dominação para essa criança que vai virando um adolescente que tem que provar o amor para poder permanecer e acaba se expondo em cenas íntimas que é gravada e vendida isso por um preço e, às vezes, cenas de automutilação nesse relacionamento. Tudo online, gente. E ainda tem os aplicativos que tem esses jogos que vai levando a criança a subir o nível, vai subindo a violência, né? Então, é isso aqui, ó. Mas, Vânia, eu sou bem atenta à internet, né? E estamos experientes, né? Você sabe que eu comecei a ficar com raiva de uma pessoa que eu não conhecia? Essa coisa do Instagram, ela começou a pessoa colocar que o que ela fazia com os filhos dela, a intenção dela é riqueza, riqueza, riqueza. Então, que ela levava os filhos dela em lugares de gente rica, né? Então, ela é lá de Lagoa Santa. Então, ela trazia os filhos dela para concessionária Porsche. Não fala nomes, Ah, não. desculpa. Sim, funcionárias... concessionárias ricas. Então, e ela colocava no Instagram assim, isso é para eles terem o objetivo na vida e tal. Eu comecei a ficar com raiva dela, porque eu achava assim, gente, ela não está ensinando para ele, entendeu? Eu falei, gente, isso aqui, assim, eu não conheço ela. Então, você vê o desavisado, né? E ela tem tanta certeza que ela está certa que ela expõe ao público, né? Exatamente. E fora isso, né, gente, a gente vê os reality show com as mudanças de conduta. Aquilo que você teria vergonha de confessar que você faz, você mostra na internet. O que a gente é capaz de fazer para conseguir dinheiro e poder, né? E fama, né? É o que a gente tem que se perguntar. O que vale a pena, né? Então, a gente vê nisso. Cada vez o reality show vai mais longe e expõe essas coisas todas aqui, que é isso que a Joana está falando. Pode falar. Vânia, só uma parte aqui. Eu tenho uma vizinha que ela comanda esse negócio de internet em Minas e no Brasil, e ela falou que quem tem filho, todo mundo, a gente ficar muito atento. Diz que a gente não tem noção, mas não tem noção mesmo a que nível que está esse avanço dessas coisas que são colocadas na internet. E que eles mesmos que trabalham com isso, a dificuldade de conseguir fechar um cerco em volta de um grupo que
alicia crianças, jovens e outras coisas mais que acontecem. Então, a gente ficar muito atento na sublinha, em pequenas palavras que chamam a atenção de uma criança, de um adolescente, e levam muitas vezes um adulto a suicídio e outras coisas mais, desde política, dinheiro e tudo Leva mais. adolescente a crimes, né, gente? Essas coisas Sim, todas. é uma coisa muito séria. Ela falou que é uma coisa que, assim, que não dá nem para explicar, que a gente não tem noção. É isso que o jornalista também falou na entrevista que eu vi. Ele fala isso. Não dá para me descrever para vocês o que eu vi lá. Ô, Vânia, e agora existe também uma maneira de escrever e com os, por exemplo, corações, tem colorido, né, no WhatsApp ali, cada coração colorido significa alguma coisa. E eles conseguem ver ali o que está sendo falado A sem gente vê a gente isso, perceber. pois é, a gente vê isso, gente, naquele filme Adolescência, que ele sofria bullying através de emojis. E os adultos olhavam, Não não vemos estavam nada. vendo nada, né? É isso aí. Então, gente, a Joana vai falar isso, né? Que eu tinha colocado aí. Relações amorosas suspeitas estabelecem-se dando largas à fantasia e à ilusão, com a consequência de lares e de vidas que se estiolam através de personalidades psicopatas, destituídas de sentimento de elevação, que se utilizam do recurso para esconder-se, dando vazão às paixões soezes. É isso que ela está falando, né, gente? O psicopata que manipula, que faz esse tipo de coisa, né? E o que acontece? Ele está escondido por trás do online, né? E pode dar vazão que ele está escondido, né? Então tem isso. Agora, eu vi também o relato de foi um médico falando lá na internet, falando a quantidade de disfunção sexual em meninas e meninos, não, em adolescentes e adolescentes, né? Homens e mulheres. Fruto, você sabe de quê? Pornografia. Você vicia num nível de estímulo por causa da pornografia que a realidade não consegue alcançar, entendeu? E também eu já vi um depoimento de médico também do vício das crianças, dos adolescentes, dos jovens no Viagra, sem disfunção sexual, porque acha que tem que turbinar por causa disso. A questão de alcançar, né? E jogos, né, Vânia? Jogos, né? Jogos. Então, aí, a Joana vai falar, né? Desses aí, ó. Dando largas, por quê, gente? Você é casado, mas tem uma relação online. Né? Isso é adultério ou não é? Tem gente que não acha que não é. E tem os jogos sexuais, tudo online, mas eu não fiz nada presencialmente, então acha que isso não é adultério. Exatamente. É tudo online, né? E faz isso, né? É tudo focado, ó, na fantasia e na ilusão. É isso. E então, tem coisas que vão gerando outras consequências, né? Você vicia em jogos, aí você precisa de dinheiro para jogar mais, aí você mente, né? Você mente para pais, né? Você viciado, né? exatamente. viciado. Aí você começa um ciclo vicioso, né? De mentira, de roubo, de estelionato pelo jogo, né? A questão do jogo está gravíssima, né, gente? Também, porque a pessoa não precisa sair de casa, tá? Antigamente você precisava pelo menos sair de casa. Está fazendo frio, não sei se eu vou. Agora não precisa, não. Debaixo da coberta você joga. Online. A gente cumpre, né? O culto ao corpo e ao prazer, os desvios das funções sexuais, a mentirosa vitória na telinha com seus poucos desvairados 15 minutos de fama, nossa, ela está falando para nós, enlouquecem a juventude ansiosa e sem rumo, que busca o fácil através da venda ignóbil da inocência, antecipando as experiências humanas dolorosas no período juvenil, quando ainda não tem robustez para os enfrentamentos,
fanando-lhes as esperanças de maneira insensível. É isso, né, gente? Não tem namoro, a coisa já evolui para o sexo muito rápido, mas tem estrutura emocional, psíquica para aguentar a profundidade que é ter uma relação, uma vinculação sexual, né? É isso que Jonas está questionando aqui, ó, antecipando experiências, né? E aí, o que acontece? O rompimento de uma relação de namoro, ela tem um peso do rompimento de um casamento, só que é vivida numa adolescência, né? Com o peso, quem já foi separado aqui, eu sou uma delas, como é difícil romper um casamento doloroso, um projeto que a gente, o projeto que a gente, né, tem que rever muitas coisas, um aprofundamento em nós, para um adolescente, né, passar por isso. Porque é um rompimento só de um namoro, mas é um namoro que tem uma relação sexual. Então, é o peso emocional disso, né? Que a gente não pesa, né? Essas coisas. E fora lá, né? O corpo perfeito, a quantidade de filtro, misericórdia, o povo tem 70 anos, tudo com a cara de 30, ninguém envelhece. Então, são as coisas que vão impactando na gente, e acaba a gente procurando uma juventude que não existe, né? É isso tudo aí que Jonas está falando. O que nós somos capazes de fazer por ter os 15 minutos de fama? Né? O que eu faço pelo dinheiro, e pela fama e pelos seguidores? Eu fico pensando, a gente vai construindo uma persona, uma máscara, né, em cima disso, e aí? Como é que fica tudo isso, né? É a crise que nós estamos vivendo, né? O tempo rápido, em razão da necessidade e de a tudo participar e de estar a par das ocorrências, asfixiando a liberdade de pensamento e de movimentação, culmina em tormenta, ansiedade e frustração dolorosa, empurrando para o abismo da depressão ou da revolta as suas vítimas inermes. É isso, né, gente? Olha, até para coisa boa, o tempo parece curto, vocês não acham, não? Você vai na internet, tem tanto estudo bom. Se eu fosse acompanhar todo estudo bom que eu vejo, você ficava doida, não é? E a mesma coisa em relação a tudo, tá? Tem esse excesso de informação, esse excesso de oportunidades, que é isso que ela está falando aqui, ó. E aí, por que asfixia, né? Porque eu quero ser aceito. Eu tô querendo participar. Aí eu tenho que falar o que eu acho ou o que eles acham para eu ser aceita, né? E, e de movimentação também, né, gente? A liberdade da gente vai diminuindo. Quanto mais eu acho que a gente se entranha nesse mundo e se deixa dominar, sabe? E acaba o que ela fala, ó, depressão e revolta. E Tá? o pior, fica na superficialidade, porque você não sabe nem do que se trata ou o que você está defendendo. Você defende o que a maioria defende para ser aceito. E não tem o conhecimento da profundidade da situação, né? Então, você não tem opinião, você acompanha. Como você não tem uma reflexão, você repete o discurso do outro. Né, gente? É isso. Então, gente, nós vamos parar aqui hoje por aqui, tá?